Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. No conteúdo do vídeo anterior, eu expliquei como usar a camada de ajuste do tipo níveis. Dei alguns exemplos de como você poderia estar utilizando em cima de uma imagem de exemplo, tanto para aumentar as áreas claras, né, os highlights da imagem, como também as áreas escuras. E nesse vídeo eu vou estar mostrando algo um pouquinho diferente do que eu venho mostrando até então. Eu vou te ensinar como criar um post que você pode usar no Instagram, de repente pode estar utilizando no próprio Facebook ou no YouTube como thumbnails. E dentro, claro, do que eu vou ensinar muitos detalhes que você pode estar utilizando, não só para criar postagens, mas também para criar outros tipos de composição dentro do Photopea. E essa imagem que você está vendo ao fundo é exatamente ela que nós vamos criar. E apesar de parecer simples, ela dá um trabalhinho. Nem um bicho de 7 cabeças, mas tem alguns detalhes que eu vou estar te ensinando e que vai provavelmente ser muito úteis para várias outras composições que você no futuro vier a criar. Então vamos para a prática. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aproveita também e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu like ou joinha, como você preferir. Tenha certeza que com essas ações você vai ajudar e muito o canal a crescer. Além disso, eu gostaria de pedir que você assista o vídeo até o fim. Porque quando você assiste o vídeo até o fim, você faz com que os mecanismos de busca, né, o algoritmo do YouTube, ele sugira esse vídeo para outras pessoas. Então é muito importante que você não só assista a parte do vídeo ou partes específicas, assista ele todo. Vou fechar aqui e vou começar abrindo um novo projeto. Bom, esse projeto eu vou chamar de Instagram e eu vou usar, geralmente as postagens no Instagram elas são quadradas. Então eu vou estar utilizando uma largura 1080 e altura de 1080. Poderia ser um outro tamanho, como por exemplo 720 por 720, 640 por 640. Desde que a largura e a altura tenham a mesma dimensão, não vai ter problema nenhum para o Instagram. O fundo vai ser branco e vou clicar aqui no botão criar. Pronto, então já tenho aqui a minha camada de background. Vou dar uma diminuída aqui no painel camadas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer as imagens que eu vou estar utilizando para criar essa composição. Como eu não quero trazer uma por uma, eu vou mostrar como é que você pode estar importando todas ao mesmo tempo. Eu vou clicar aqui no menu arquivo e vou escolher a opção abra e coloque. Vou dar um clique nela e aqui vou diminuir apenas para ícones grandes para que você veja. Eu tenho imagens, né, de paisagens que usam a paleta de cor um pouco mais roxeada, azulada, né, cores frias, e são essas imagens aqui que eu vou estar utilizando. Então eu vou simplesmente clico na primeira aqui, dou o Ctrl A para selecionar todas as demais, ou simplesmente poderia só Ctrl A, né? Eu cliquei porque às vezes a gente pode ter clicado em alguma outra área que não seja a área onde as fotos estão. Então, por desencargo de consciência, eu dou um clique e uso o Ctrl A para selecionar as demais. Feito isso, eu vou clicar no botão abrir e ele vai começar a carregar todas as imagens. E aqui eu já tenho todas as imagens carregadas e o que é que eu vou fazer? Vou clicar ou dou Enter ou eu clico nesse botão aqui de confirmação. Pronto, eu importei 6 imagens e está numerada, né, de imagem 01 até imagem 06. Antes de prosseguir, eu quero falar, deixa eu pegar aqui uma imagem de exemplo, vou pegar a imagem 6. Eu quero falar sobre uma coisa muito importante. No Photopea, toda a imagem que a gente importa, ela vem como objeto inteligente. E aí eu já comentei em outros vídeos sobre objetos inteligentes, principalmente quando eu estava falando sobre a questão dos objetos geométricos, mas eu quero explicar um pouco mais da importância de uma imagem. Ela está padronizada como objeto inteligente, porque isso vai nos trazer muitas vantagens. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, como é que eu sei que a imagem ela está como objeto inteligente? Ela foi convertida a objeto inteligente por conta desse quadradozinho que tem aqui no canto inferior direito do ícone da camada, né, onde a imagem se encontra. Se por acaso a imagem ela não estiver convertida como objeto inteligente, você pode converter facilmente dando um clique com o botão direito e escolhendo a opção converter em objeto inteligente. Aqui no caso ele já está. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa imagem, eu vou dar um Ctrl J na imagem aqui
IMG06 para que eu possa criar uma cópia dela, tá? Então aqui, ó, imagem 06 e IMG06 é a original e a IMG06 copy é a minha cópia. Essa minha cópia aqui eu vou rasterizar. Note que o quadradozinho desapareceu, significa que ela é uma imagem comum. Ela não é mais um objeto inteligente. Eu vou, com a ferramenta mover, arrastar um pouquinho para cima. A imagem convertida, eu vou deixar lá embaixo. Tá? Deixa mais ou menos aqui ela no meio. E a imagem, que é um objeto inteligente, eu vou deixar ela na parte superior. Não tem problema não. Então, qual é a primeira vantagem de você estar trabalhando com imagens como objeto inteligente? Eu vou selecionar aqui as duas e vou dar um Ctrl T. Para quê? Para que eu possa diminuir o tamanho delas. Então, vou diminuir o tamanho das duas ao mesmo tempo. Então, vou chegar aqui no canto e vou dar uma diminuída. Vou diminuir bem. Se eu quiser, seguro o Shift para manter a proporção, né? E aqui eu vou diminuí-la bem. Ok, vou confirmar, do botão confirmar ou pressiono o Enter. E agora eu tenho as duas imagens diminuídas. Perfeito. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou selecionar as duas, vou dar o Ctrl T de novo e vou aumentar. Vou segurar o Shift, vou aumentar as duas. Ok? E vou dar o Enter para confirmar. Agora é o seguinte, subir um pouco mais aqui a minha imagem, que é objeto inteligente, e aqui embaixo eu tenho a minha cópia rasterizada. Eu vou aproximar aqui com o zoom, e você vai perceber que a imagem que foi rasterizada, ela perdeu qualidade a partir do momento que eu diminuí e aumentei. Isso acontece porque os pixels eles acabam sofrendo alterações quando a gente diminui a imagem e depois em seguida aumenta. Agora observe o que acontece, vou subir aqui, com a mesma imagem, só que convertida, né, para objeto inteligente. Ela praticamente não perde pixel algum, a qualidade é mantida. Olha a diferença. Dá para perceber, né, que a imagem aqui ela fica meio distorcida. O pixel acaba estourando e aí começa a imagem a ficar meio nebulosa, desfocada. E isso acontece justamente porque quando a gente diminui uma imagem e depois aumenta, os pixels eles trabalham como um efeito sanfona. E aí eu comprimi os pixels e na hora que eu aumentei, eles na verdade não foram descomprimidos, eles simplesmente foram mantidos e aí a imagem ficou distorcida. Essa é uma das principais vantagens de toda a imagem que você estiver trabalhando numa composição, né, que tenha várias imagens, elas devem ser transformadas em objetos inteligentes. Porque aí você pode aumentar, diminuir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser dentro do seu trabalho e a imagem não vai sofrer distorção. E se sofrer é muito pouco, praticamente vai ser imperceptível. Então a primeira vantagem é essa. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar a como era antes e vou mostrar uma segunda vantagem. Eu vou desmarcar aqui as duas, vou marcar apenas a minha cópia, né, a imagem rasterizada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar, deixar ela aqui um pouquinho mais no centro, e eu vou dar um Ctrl mais aqui, eu vou aplicar um filtro nessa camada, imagem rasterizada, tá? Então, eu vou vir aqui em filtro e vou escolher a opção pixelizar, cristalizar. Esse filtro é bem legal porque ele pixeliza, né, a imagem, fica parecendo uma pintura feita a óleo. Eu vou dar o OK aqui, vou deixar 10 pixels mesmo. Vou dar o OK. Beleza. Vou ocultar isso aqui e vou abrir agora. Vou trazer ela aqui para baixo. Também. Essa é a minha camada objeto inteligente. Então eu vou aplicar o mesmo filtro a ela. Filtro, pixelizar, cristalizar. Perfeito. Fica idêntico. Então a gente praticamente não sabe a diferença entre um e outro. Porque não há. Só que tem uma questão que é importante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o painel. Observe que a camada inteligente ela criou também filtros inteligentes embutidos nela. Enquanto que a camada rasterizada, não. Isso significa que se eu salvar o meu trabalho, fechar e abrir de novo, essa camada aqui eu não tenho como desfazer. Por quê? Porque ela é aplicada diretamente na camada e eu não tenho como corrigir isso. Já a camada inteligente, ela também acaba criando filtros inteligentes. Então, na hora que eu quiser desabilitar, por exemplo, o filtro cristalizar, eu consigo. Ou todos os demais filtros, caso eu tenha colocado mais de um. Por quê? Porque ele cria uma área de filtros inteligentes. Outra vantagem
do porquê usar camadas inteligentes, né, para as imagens. E uma coisa legal também é que se eu não quiser mais usar os filtros, eu simplesmente clico aqui e arrasto aqui para a lixeira. Ele desaparece. Ou seja, a minha camada ela de fato fica não destrutível, né? Eu não consigo destruir a camada, porque a camada inteligente ela me permite fazer todas essas coisas que eu acabei de mostrar. Eu consigo aumentar, diminuir sem perder qualidade, eu consigo aplicar filtros e na hora que eu quiser eu consigo desabilitar e habilitar outros e a minha camada ela vai ser mantida intacta. Dito isso, eu vou apagar a cópia, não me interessa mais. E para ficar mais organizado, eu vou selecionar todas essas imagens, né? Clico na primeira, seguro o Shift, clico na última e vou pressionar Ctrl G para colocá-las todas dentro de uma pasta. Vou dar um clique duplo aqui no nome pasta e vou nomear aqui para IMGs. Essa vai ser a abreviação que eu vou usar para o nome imagens. E todas elas vão estar aqui dentro. Legal porque fica organizado, né? Vou dar um Ctrl 0 para que eu consiga ver de novo o background e vou dar continuidade agora para a criação da nossa composição, do nosso post. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou querer 4 fotos aqui. Só que eu poderia trazer as 4 aqui e ir diminuindo, tal, mas dá muito trabalho. E se eu precisar fazer algumas alterações, vai ficar muito trabalhoso. Mas essa técnica que eu vou te mostrar agora vai facilitar muito, inclusive na hora que você precisar trocar as imagens. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na camada Background e vou clicar no botão Nova Camada, porque aí ele já cria a camada acima. É uma camada que vem, a princípio, transparente e ela vai ficar entre as minhas imagens e a camada de background. Observe que aqui do lado, na caixa de ferramentas, eu tenho as cores, né, padrão, que é preto e o branco. Se por acaso tivesse outras cores, já expliquei sobre isso em outros vídeos, por exemplo, a cor de primeiro plano ela fosse lilás, né, uma espécie de rosa, e o outro fosse verde. E eu quero voltar para as cores padrão, que é o preto e o branco, basta pressionar a tecla D e eu consigo ter as cores padrão preto e branco de volta. E com a tecla X eu consigo inverter, né? O que está embaixo passa a ficar na parte superior e o que está na parte superior, obviamente, passa a ficar na parte inferior, ok? E aí tem um truque. Observe que a camada está transparente, a camada 1. Se eu, por exemplo, segurar o Ctrl e apertar Backspace, eu pinto com branco, ou seja, com a cor de segundo plano. Se eu pressionar o Alt e der o Backspace, ele pinta de preto, que é a cor de primeiro plano. Ok? Ctrl Backspace, branco. Alt, Backspace, preto. Eu vou deixar preto. Então, com a minha camada que eu acabei de criar selecionada, eu vou dar um Ctrl T. E aí eu consigo aumentar e diminuir, mas se eu afastar um pouquinho, você percebe que eu tenho um ícone, né, com 2 setas, que serve justamente para rotacionar. E observem que a rotação está acontecendo no eixo central, né, que é justamente esse eixo aqui, que vai permitir com que o objeto seja rotacionado. Eu posso, inclusive, vou cancelar aqui e fazer de novo, eu posso pegar esse eixo e posicionar ele, por exemplo, aqui. Se eu tentar rotacionar agora, note que ele usa a posição do eixo que eu especifiquei agora e a rotação ela acontece justamente ali. Por que eu estou explicando isso? Porque quando eu der um Ctrl T aqui, eu quero que esse eixo ele fique aqui. Você vai entender o porquê agora. Eu posso sim clicar aqui e arrastar para cá, mas eu posso, se eu quiser, utilizar essa opção aqui em cima. Note que ele tem aqui uma área quadriculada, onde eu posso especificar a posição que o eixo vai ficar. Então, no momento ele está no centro, mas se eu clicar aqui, ele vem aqui para o canto inferior direito. Se eu clicar aqui, ele vem para o canto superior esquerdo. E aí eu posso alternar para onde eu quero. Então, se eu clicar aqui, ele ficou exatamente aqui. Se eu tentar rotacionar, olha onde é que ele ficou. Tá? Então, eu quero ele aqui. Para não ter que arrastar, eu dou um cliquezinho nessa posição. Agora eu quero mudar o tamanho dele, eu quero que ele fique 1/4, né, do tamanho. Então vou diminuir isso aí em 50%. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu tenho largura e tenho altura, e está em valores percentuais. Né? Eu vou clicar nesse botão aqui, porque na hora que ele está habilitado, a mudança que eu fizer na largura, ele também faz na altura. Então eu quero diminuir 50%. Na hora que eu colocar 50% aqui e der o Enter, ele vai colocar tanto na largura quanto na altura. E note que, pelo fato do eixo estar aqui no canto superior, ele diminuiu
mantendo esse canto fixo, né? Então, ele manteve a proporção de 50%, mas veja que ele mexeu em todos os lados, menos nesse aqui. É isso que eu quero. Com isso, eu confirmo. Posso dar o Enter, eu clicar no botão confirmar. E agora eu tenho um retângulo na camada 1. Eu vou até mudar aqui o nome. Eu vou chamar aqui de RET 1, para ficar mais fácil de eu identificar. E agora eu vou duplicar essa camada, porque eu quero colocar mais 3 quadrados desse aqui. Então eu vou dar um Ctrl J, já vou mudar o nome aqui, dou 2 cliques, né, e mudo o nome para RET 2. E aí eu com a ferramenta mover arrasto. Para eu não perder a posição, seguro o Shift, porque ele aí mantém, na hora que eu arrastar, ele força que eu mantenha justamente a mesma posição horizontal. Pronto, então eu tenho agora tenho 2. Vou selecionar os 2 e vou dar novamente Ctrl J. E agora eu tenho mais 2 copiados. Seguro o Shift e arrasto os 2 para baixo. Agora eu tenho os 4 retângulos, ou melhor dizendo, 4 quadrados, né? Coloquei retângulo aqui, mas entenda quadrados. E agora você vai entender o porquê de eu ter feito isso. Na verdade, cada quadrado desse vai servir para que eu possa posicionar uma imagem. Ou seja, eu não quero que a imagem ela ultrapasse esse tamanho. Eu quero focar a imagem aqui dentro. Então, se eu precisar aumentar ou diminuir, eu vou aumentar ou diminuir, mas ela não vai conseguir fugir desse tamanho aqui que eu estou especificando. É claro que eu estou especificando esses quadrados, mas poderiam ser retângulos, poderiam ser objetos diferentes. Eu estou usando o quadrado porque eu vou criar esse tipo de composição. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui expandir a pasta imagens e vou pegar algumas imagens aqui. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, a imagem 2 e vou trazê-la aqui para cima do retângulo 1. Veja que eu estou posicionando ela. Não necessariamente precisa ser 1 com 1, 2 com 2, não. Pode ser aleatório. Eu vou pegar a imagem 4, eu vou colocar aqui em cima do retângulo 2. Vou pegar a imagem 5, colocar acima do retângulo 3. E vou pegar a 3 e vou colocar aqui acima do retângulo 4. E vou esconder aqui a pasta imagens. Beleza, tá? Elas estão aqui, ó. Subir um pouquinho. E aí vou fazer a minha mágica agora. Eu vou desabilitar todas. Eu vou deixar só o retângulo 1 e a imagem 2 selecionada. Então, a imagem 2, ela é inclusive maior do que o retângulo. E eu posso posicioná-la onde eu quiser. Só que, como eu falei, eu quero que ela fique aqui dentro e apenas aqui dentro. Então, para que isso aconteça, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar. Como ela está acima do retângulo 1, eu vou dar um clique com o botão direito nela. E vou escolher máscara de corte. Para quê? Para que uma máscara seja criada e essa foto fique apenas aqui dentro. Pronto, ela agora está aqui dentro. E eu vou poder, claro que a imagem é um pouquinho maior na sua largura, mas na altura não. Então, com ela selecionada, eu vou dar um Ctrl T, porque aí eu posso dar uma aumentada nela, segurando o Shift, né? Consigo dar uma aumentada na sua largura. E aí eu vou querer posicionar aqui de uma forma que eu mostre apenas o que realmente eu desejo, porque como a imagem ela é maior, é um pouco maior do que o quadrado, não vai dar para mostrar ela toda. Então eu vou querer mostrar isso aqui, ó. Pronto, dei o Enter. Deixa eu ver aqui, inclusive, subi um pouco, desci um pouquinho demais. Pronto, perfeito. Vou passar para o segundo retângulo, vou ativar ele e vou ativar a imagem 4. Também é maior do que o tamanho do retângulo, do quadrado, né? Vou fazer a mesma coisa, botão direito, máscara de corte. E agora eu vou posicionar. Querer mostrar, pronto. Querer mostrar isso aqui, um pouco mais centralizado, né? Perfeito. Vou para o retângulo 3, ativo também a imagem 5. Ela já é uma imagem um pouco menor, mas como ela é um objeto inteligente, assim como as outras, eu posso aumentar, posso diminuir e eu não vou perder qualidade. Então, Ctrl T, e eu com Shift, pronto. E eu com Shift pressionado, vou dar uma aumentada. Usar aqui pelos cantos, porque aí eu mantenho uma proporção. Né? Encaixei aqui, agora eu posso dar uma diminuída. Ok, mais ou menos é isso. E agora eu posso clicar com o botão direito, máscara de corte.
E aí eu posso posicionar o que eu quero mostrar. Vou pegar esse ângulo aqui da imagem. E agora eu vou para a última. Vou ativar aqui a imagem 4, a imagem 3, melhor dizendo, no retângulo 4, né? Que é um quadrado. Um pouquinho maior, tá beleza. Botão direito, máscara de corte. E aí eu posso dar um Ctrl T e posso dar uma diminuída com o Shift pressionado, né? Para não ficar tão grande assim. E aí eu escolho o ângulo que eu quero mostrar. Acho que aqui fica legal. Lembrando que isso pode ser feito com qualquer imagem. E aí você pode perguntar, poxa Maurício, mas qual é a vantagem de usar essa técnica? Muito simples. Vamos imaginar que de repente você mudou de ideia e você não quer mais que essa imagem 3 ela fique nesse quadrado aqui, né? Você quer colocar uma outra imagem. É muito simples. Eu posso pegar essa imagem, clicar com o botão direito e desmarcar a máscara de corte para que ela volte a ser como era antes. Vou até colocar ela de volta aqui na pasta imagens e vou pegar a imagem 1 que está aqui e vou jogar ela para cima aqui do retângulo, né? Do retângulo 4. Deixa eu ocultar aqui a imagem e vou habilitar essa que eu trouxe. Olha só como é fácil fazer a alteração. Então agora simplesmente eu pego, clico com o botão direito, máscara de corte, e eu já tenho uma outra imagem naquele mesmo tamanho, né? Então posso dar um Ctrl T aqui para ver se eu preciso fazer alguns ajustes. Posso diminuir um pouquinho mais aqui a sua altura. E aqui eu vou dar uma descida, eu quero mostrar esse ângulo aqui. Pronto. Então veja que eu simplesmente mudei a imagem, desabilitei máscara de corte em uma e habilitei em outra e eu consegui trocar rapidamente, sem problema algum. Isso facilita na hora de mudar a composição. E esse modelo pode ficar pronto e eu, à medida que quiser, né, desejar criar outros posts, eu posso simplesmente trocar as imagens, trocar o texto, eu também vou colocar ainda, e fazer modificações simples, né, e rápidas, criando postagens de maneira mais fluida, com uma velocidade muito maior. Agora, para deixar organizado, eu vou selecionar todas as imagens juntamente com os quadrados, né? E vou dar um Ctrl G para deixá-la dentro de uma pastinha. Deixa eu chamar aqui de postagem. Pronto. E agora eu vou dar um acabamento. Eu vou clicar aqui no background e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma divisória, tanto vertical quanto horizontal, para dividir aqui as fotos, tá? Olha como é fácil criar aqui uma divisória. Vai ser uma divisória branca. Eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção retangular e aqui com o background selecionado, eu vou fazer uma espécie de retângulo. Bem fininho, poucos pixels de altura assim, mas de largura muito pouco. Vou soltar, ele vai fazer uma seleção. E eu vou dar um Ctrl J. Com isso, eu acabo criando uma linha branca. Não dá para ver porque o fundo também é branco. Vou desabilitar ele. E claro que ela não aparece porque ela está abaixo, né, de todas as outras camadas. Então vou colocar lá para cima. Pronto. E agora ela aparece. Eu posso até, inclusive, com ela selecionada, vou usar aqui as setas, porque aí eu posso posicioná-la melhor no centro. E agora, deixa eu até colocar aqui, div vertical. Seleciono, dou um Ctrl J para duplicá-la. E aí eu dou um Ctrl T. Para quê, Maurício? Para poder rotacioná-la. Com isso eu seguro o Shift, porque com o Shift preso fica mais fácil fazer a rotação. E se eu tiver de maneira livre, eu posso passar demais, né? Então com o Shift preso ele vai girando de 15 em 15 graus. E aí eu deixo ela aqui no meio, né? Seria uma divisória horizontal. Vou até mudar o nome aqui. Pronto. E aqui também vou selecionar as duas, Ctrl G, e vou dar o nome de divisórias ou separadores, como você achar melhor. Então eu tenho aqui, ó, a divisória, eu tenho as imagens que eu não estou utilizando, então posso desabilitar. E veja que está tudo pronto para ser modificado a hora que eu desejar. E para fechar, vou colocar um texto aqui, né? Vai ser paisagens. Então, veja que eu cliquei na ferramenta de texto, vim aqui, escolhi a cor que eu desejo, ou que eu acho que vai ficar legal. Se não ficar, eu posso mudar. Eu vou usar aqui o tamanho 200 para ver se vai ficar legal. Vou dar um clique. Eu vou usar essa fonte aqui mesmo, que é a Daisy Hell. Eu já testei ela, mas pode ser qualquer uma ou outra, né? E eu vou colocar aqui paisagens. Vou arrastar ela aqui um pouco mais para o centro. Ela ficou muito escura. Eu vou dar um clique duplo aqui no ícone da camada. Testar aqui um branco.
Acho que o branco fica legal, só que eu vou dar um acabamento nele. Então, eu vou deixar ele mais aqui no centro. E aqui eu vou dar 2 cliques nessa parte ao lado do nome paisagens, essa área acinzentada, para que ele abra o estilo de camadas, né? E aí eu vou colocar uma sombra. Nessa sombra eu estou usando aqui 30 graus, né? Cor preta. E estou usando essas especificações, distância 16, tamanho 13, que vai dar um efeito bacana no texto, né? Eu vou também usar o Bezier, porque eu quero dar uma sombreada na parte superior do meu texto. Note que ele dá uma espécie de relevo, né, ao texto. Isso deixa bem legal. E é isso. Eu vou deixar aqui com apenas esses 2 efeitos. Eu acho que é o suficiente para valorizar aqui o meu texto e fazer com que ele destaque em relação às imagens de fundo. Vou dar o OK. E aqui eu posso expandir para ver os efeitos, né? Então, ó, sem efeito e com o efeito eu consigo ter um texto um pouco mais recortado do fundo, né? Ele tem um pouco mais de destaque, um pouco mais de peso. Posso esconder, vou habilitar aqui as divisórias. Não gostei, a divisória branca não ficou legal, né? Então vou mudar a cor do texto aqui. Escolher aqui um lilás para dar um contraste um pouquinho mais claro. Pronto, é isso. Acho que fica melhor por conta da divisória ser branca, né? O branco fica legal se a gente desmarcar aqui, se eu desmarcar as divisórias. Mas eu acho que com a divisória branca, o texto numa outra cor, e eu escolhi essa cor por ter, né, 2 imagens aqui. Eu poderia até brincar com isso aqui. Eu poderia, por exemplo, essa metade aqui ser dessa cor, e essa outra metade aqui, vou pegar um tom um pouco mais azulado, um pouquinho mais claro. Vamos ver. Acho que fica legal, que é para fazer exatamente o contraste. Essa parte aqui iria remeter a essas 2 imagens e essa parte aqui a essas 2 aqui da esquerda que tem tons mais azulados, né? Acho até que dá para deixá-las nesse tom aqui. Pronto, legal. Dá uma posicionada e aí, claro, vai do gosto de cada um, do desejo de cada um, do feeling de cada um, né? E pode usar, inclusive, uma tipografia, né? Um tipo de texto que acha que combina mais com aquele tipo de trabalho. Enfim, isso vai muito do seu gosto. A proposta desse vídeo é te ensinar como é que você pode criar aí um post que pode ser reutilizado várias vezes de maneira bem simples e fácil. Vai dar um pouco de trabalho no primeiro momento, mas depois você vai conseguir fazer vários posts parecidos, né? De uma maneira muito mais rápida. E claro, te explicar da importância também de transformar, né, imagens em objetos inteligentes. Você viu quão importante é trabalhar com imagens convertidas para objetos inteligentes. E isso é uma coisa que você precisa ter em mente para que você não possa perder qualidade e até mesmo poder desfazer determinadas aplicações em cima da camada inteligente de maneira muito mais fluida, muito mais rápida, muito mais efetiva. E se você gostou do vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.